Quando pensamos em Carl Gustav Jung, é comum que a primeira imagem que venha à mente seja a de um pensador cercado por símbolos, mergulhado em sonhos e mitos. Mas antes de se tornar o explorador do inconsciente coletivo, Jung foi um jovem médico no início de carreira, trabalhando com pacientes em sofrimento psíquico profundo. É nesse cenário que nasce a psicologia junguiana. Não como teoria abstrata, mas como resposta viva à experiência clínica. Zurique, início do século XX. O Hospital Psiquiátrico Burghölzli era um dos centros mais respeitados de pesquisa em doenças mentais. Ali trabalhava Eugen Bleuler, psiquiatra suíço que cunharia o termo esquizofrenia. Foi nesse ambiente de intensa investigação que Jung se formou e começou a trilhar seu próprio caminho. Ainda jovem, ele já demonstrava uma inquietação que o diferenciava de muitos colegas. Não estava satisfeito em apenas descrever sintomas ou classificar doenças. Queria compreender o que se escondia por trás das falas dos pacientes. Queria penetrar no mundo obscuro que habitava suas almas. É nesse contexto que Jung desenvolve o teste de associação de palavras. O método era simples. Ele pronunciava uma palavra, como mãe, amor, morte, culpa, e pedia que o paciente respondesse imediatamente com a primeira palavra que lhe viesse à mente. O que parecia um jogo banal revelava-se, na prática, um portal para o inconsciente. Quando a resposta demorava, quando surgia um riso nervoso, quando a palavra associada parecia sem sentido, Jung percebia que ali havia algo mais. Um nó psíquico, um emaranhado de lembranças e emoções reprimidas. A partir dessas observações, Jung formula sua primeira grande contribuição, a teoria dos complexos. Os complexos são núcleos autônomos da psique, pequenas personalidades que vivem dentro de nós. Eles não são apenas recordações, são sistemas carregados de energia afetiva. Um complexo paterno, por exemplo, pode ser formado por experiências de autoridade, cuidado ou rejeição ligadas à figura do pai. Um complexo de inferioridade pode nascer de humilhações, fracassos ou comparações dolorosas. Esses núcleos não ficam passivos. Atuam sobre a consciência, distorcem a memória, interferem nas emoções e até assumem o controle em certos momentos. Jung costumava dizer: não temos complexos, os complexos é que nos têm. Essa frase resume a força que eles exercem. Em situações de estresse ou vulnerabilidade, podemos ser literalmente possuídos por um complexo, agindo de forma desproporcional sem entender de onde vem aquela reação. Quantas vezes não explodimos em raiva por um motivo aparentemente pequeno? Ou sentimos uma tristeza desmedida diante de uma situação comum? Nessas horas, não é apenas o ego que está no comando. É um complexo que irrompeu do inconsciente, exigindo ser reconhecido. O estudo dos complexos abriu para Jung uma nova concepção de psique. Ele percebeu que o inconsciente não era um depósito passivo de memórias esquecidas, como pensavam alguns, mas uma realidade viva, dinâmica, dotada de estruturas próprias. Essa descoberta foi revolucionária. Até então, a psiquiatria buscava causas orgânicas para as doenças mentais. Jung, ao contrário, mostrava que o sofrimento psíquico tinha também raízes simbólicas, afetivas e relacionais. A mente não era apenas máquina, era também drama, narrativa, energia em movimento. Mas a inquietação de Jung ia além da clínica. Ele intuía que os complexos não se limitavam a casos patológicos. Todos nós, em maior ou menor grau, somos atravessados por complexos. O jovem que sente vergonha diante de figuras de autoridade, a mulher que repete relações com homens que a abandonam, o profissional que sabota suas próprias conquistas, todos são exemplos de como os complexos agem silenciosamente na vida cotidiana. Em cada um desses casos, há um núcleo inconsciente que governa atitudes, pensamentos e emoções sem que o indivíduo perceba. Essa visão ampliava a psicologia para muito além da psiquiatria tradicional. Jung começava a entrever que compreender o inconsciente era fundamental não apenas para tratar doenças, mas para entender o ser humano em sua totalidade. A psicologia dos complexos não era apenas uma técnica diagnóstica, era uma janela para a alma. É interessante notar como Jung chegou a essas conclusões,
não apenas pela razão, mas também pela sensibilidade. Ao aplicar o teste de associação, ele não se contentava com estatísticas ou tabelas. Observava o olhar do paciente, a pausa, o tremor na voz, o gesto involuntário. Para ele, cada detalhe revelava algo do mundo interior. Essa atenção ao simbólico, ao detalhe expressivo, marcaria toda a sua obra futura. No Burghausley, Jung também conviveu com pacientes psicóticos, pessoas cujas falas, muitas vezes, eram descartadas como delírios sem sentido. Mas Jung não via assim. Para ele, havia significado naquilo que parecia irracional. O que para outros era ruído, para Jung era linguagem. Esse olhar diferenciado foi decisivo. Ao escutar com seriedade o discurso dos pacientes, ele percebeu que a mente humana era muito mais vasta do que a consciência. O ambiente cultural da época também influenciou Jung. A Europa do início do século XX vivia intensas transformações. O avanço da ciência, o declínio da religião tradicional, o surgimento das vanguardas artísticas. O espírito do tempo era de crise e busca por novos sentidos. Nesse contexto, a psicologia emergia como uma tentativa de compreender o homem moderno, dividido entre razão e instinto, entre progresso e vazio espiritual. Jung sentia profundamente essa tensão. Sua obra seria uma resposta a esse mal-estar cultural. Ainda nesse primeiro momento, Jung começa a se interessar por temas que mais tarde o tornariam conhecido: mitologia, religiões comparadas, simbolismo. Para muitos colegas, isso parecia estranho, quase excêntrico, mas para Jung fazia sentido. Se os complexos revelavam que a psique era movida por núcleos autônomos, talvez esses núcleos tivessem raízes mais profundas na história da humanidade. A intuição de que o inconsciente pessoal estava ligado a algo coletivo já germinava em sua mente. Podemos dizer, portanto, que a psicologia junguiana nasceu de três movimentos entrelaçados: o rigor científico da pesquisa experimental, com o teste de associação de palavras, a sensibilidade clínica de escutar pacientes além dos sintomas, e a intuição simbólica de que o inconsciente guarda uma sabedoria que ultrapassa a biografia individual. Esses três elementos, ciência, clínica e símbolo, acompanham Jung desde o início e explicam a originalidade de sua abordagem. O jovem médico do Burghausley não podia imaginar até onde essa jornada o levaria. Mas já estava claro que ele não se contentaria em ser apenas um psiquiatra. Jung estava destinado a se tornar um explorador da alma. E esse é o ponto de partida. A psicologia dos complexos, o primeiro alicerce da psicologia analítica. A partir dela, Jung começaria a desbravar territórios ainda mais profundos, chegando à formulação do inconsciente coletivo e dos arquétipos.